Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rogério, da Igreja Metodista. Eu estou aqui para apresentar a primeira aula da Escola Dominical da classe Discipulado de Jesus. E o tema desta primeira aula é Discipulado, um sonho do coração de Deus. O texto que vai nos dar a base para a nossa reflexão é Mateus 28, do 18 ao 20, o texto da grande comissão. Diz assim: E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esses versos eles nos fazem pensar sobre relacionamento. Jesus diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E daqui nós já começamos a ter uma definição sobre o que é discipulado. Discipulado tem tudo a ver com relacionar-se. E Jesus ele teve relacionamento com os 12 discípulos. Judas se perdeu, então os 11 foram levantados e a forma com que Jesus treinou esses 11 foi através do relacionamento, e no relacionamento ele ensinava, corrigia. Acredito também que no relacionamento tinha uma amizade descontraída. Eu acredito que foi algo assim muito parecido com nossos relacionamentos. E nós temos muito que aprender com Cristo, porque ele capacitou aqueles 11 em um tempo mínimo. Né? O ministério dele dura 3 anos e meio, mas provavelmente o tempo discipulado com esses homens foi de 1 ano e meio, porque tem-se que contar também o período de tempo que ele ficou juntando, né? Chamando, reunindo aqueles homens. E discipulado é a transmissão, é muito mais do que transmitir informações, transmitir conhecimento. O discipulado acontece através do modelo. O discípulo observa o discipulador e as palavras elas contam menos, porque o que conta mais é o modelo. Então, o discipulado é transmitir vida através do testemunho pessoal, através da sua vida. Transmitir a vida de Deus que há em você, que há no discipulador, na discipuladora, através do seu testemunho, do seu dia a dia. O verso 20 que lemos, diz ensinando a guardar. Né? Então, discipulado tem a ver com ensino por meio do relacionar-se. Então, o relacionamento ele tem tudo a ver, como eu já falei, com o discipulado. Discipulado é a arte de discipular, ensinar. Discípulo é aquele que aprende, que segue as doutrinas de outrem. Então, é necessário que haja um discipulador e o discípulo para poder vir aprender, não é? E o discípulo ele vem atrás do discipulador. Tem que haver essa dinâmica. A gente, durante muito tempo, aprendeu e até praticou o discipulado da forma em que ficávamos correndo atrás das pessoas, chamando-as, lembrando-as, e muitas e tantas vezes as pessoas se esquivando, saindo fora. E eu aprendi de um tempo para cá que discipulado acontece quando a pessoa também está despertada a querer aprender e crescer. Ela percebe que faz bem para ela. Não só o discipulador entende que faz bem aquela conversa, aquele contato, mas o discípulo também ele tem essa percepção. E não mais há aquela corrida atrás, mas há uma troca de relacionamento, uma troca de desejos, né? de desejo, de vontade de querer crescer. E o discipulado ele já acontece desde a época de Cristo. Nós vemos isso também no ministério de Wesley, na formação do metodismo. Haviam as classes, os bands, haviam as reuniões, chamadas até de fogueirinhas. O título, aliás, o nome do grupo independe, célula, grupo pequeno, fogueirinha. Uma vez até o bispo falou que podia ser até novena, porque na realidade o que conta é estar juntos e juntos para crescer. Então, discipulado tem a ver com relacionamento, e tem a ver com crescimento, e discipulado tem a ver com interesse,
do outro em querer crescer com aquela pessoa que ele está observando e percebe que pode ser útil e ser fundamental para a vida dele desatar e avançar, não só no espiritual, mas também no secular. No discipulado, o crescimento é avaliado pelos frutos, não é? E o fruto não tem a ver só com ter mais gente, mas tem a ver com aquelas pessoas que estarem crescendo. Se as pessoas que estão crescendo, o discipulado vai multiplicar, o crescimento vai vir, não é? Outra coisa também que a gente passou muito tempo também praticando, ajuntando pessoas, né? Reunindo pessoas e não avaliando se elas estavam ou não crescendo. O discipulado acontece com a avaliação e vendo se está ou não crescendo. É comum, foi comum, né, as igrejas se dividirem nela mesmo e ali dividir em células e o povo ficar brincando de fazer célula, que na realidade não são células, são grupos que se reúnem, tantas vezes grupos de afinidade, e que não focam em crescer no quesito ganhar pessoas, encontrar pessoas para serem ensinadas. Isso aí não é discipulado. Outra coisa também que não é discipulado, no meu entendimento, é quando junta um grupo de juvenis, né? 15, 20 ou 30 juvenis da igreja, a célula dos juvenis. Isso não é célula, não é discipulado. Discipulado tem a ver com de 3 a 12 pessoas. Nós temos aprendido nesses últimos anos, através dos ensinamentos do Bispo Mano, de cuidar de 3 pessoas. Se você cuidar de 3 pessoas, você começa ali uma grande obra. Não é? Jesus, ele começa de ele tinha os 3, tinha os 12, tinha as multidões, mas ele focava nos 12, particularmente nos 3, para gerar a vida de Deus naqueles que ali estavam. Então, um grupo de jovens se juntam. A célula não é um ajuntamento, é confraternização, mas o discipulado, a gente precisa entender que discipulado é transmitir a vida de Deus para outra pessoa. Se eu não consigo fazer isso, a lógica é que não tem vida de Deus em mim. Eu preciso ter essa vida para transmitir. Qualquer um pode ser líder de célula? Qualquer um pode ser, desde que tenha a vida de Deus. Porque quem tem vida de Deus, isso vai ser latente e vai ser automaticamente transmitido. Porque a vida de Deus, ela exala de quem tem. Então, discipulado tem a ver com crescimento. Não dá para ter uma célula que já vive tanto tempo, o pessoal se reúne e não acontece nada. Digo, não é só chegar mais gente, mas aquelas pessoas que estão têm que crescer. Entenda bem, é uma diferença. Antes, cobrávamos para que havia mais gente. Hoje, precisamos perceber que aqueles que estão têm que estar crescendo. Tem que acontecer o crescimento, né? O discipulado, ele pressupõe também resultados. Então, crescimento, resultados. Mais uma vez, não são resultados numéricos, mas o resultado é mudança de vida. Aquela pessoa que reúne com um discipulador, com uma discipuladora, semanalmente, e não só semanalmente, mas através de contatos, por WhatsApp, por redes sociais, aquela pessoa, não somente ela tem que ter um resultado de mudança, mas até as pessoas que à volta dela estão devem mudar. A casa deve ser uma casa que passou por um processo de mudança, por ter alguém ali que está sendo discipulado e andando com alguém que está cheia de Deus, transmitindo a vida de Deus para aquela pessoa. A vida de Deus que está no discipulador vai passar para o discípulo e as pessoas que estão à volta do discípulo serão impactados pela presença do Senhor. Você entende isso? Isso é tremendo, isso é muito poderoso. O resultado tem a ver com, mais uma vez, mudança de comportamento e percepção das pessoas à volta e alcançar os perdidos através do testemunho, muito mais do que alcançar pessoas por palavras. Marcos 1, do 17 ao 20, Jesus diz: venham atrás de mim. Marcos 1, do 17 ao 20, trabalha essa questão de Jesus chamando: venham atrás de mim, me sigam, né? E seguir para quê? Para Pedro ele falou: eu vos farei pescadores de homens. Há uma mudança. Jesus escolheu 12 homens: Pedro, João, Mateus, Tiago, Tomé, André,
Filipe, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes. Eram homens indoutos, pessoas à margem da sociedade, pescadores, cobrador de impostos, e fez deles seus discípulos. E ele os discipulou e os fizeram portadores da mensagem do Evangelho, encarregados de fazerem outros discípulos. Entende? Discipulado é fazer outros discípulos através da vida de Deus que está em mim. E aí, existe um quadro que na cartilha do discipulado, ainda na primeira região, quando a primeira região englobava todo o Rio de Janeiro, o bispo Paulo Lockman, na cartilha do discipulado de Jesus a nós, ele apresentou um quadro que faz um comparativo da igreja local da igreja local, comparando o Novo Testamento com a igreja atual, né? Então, por exemplo, a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, ela se reunia aonde? Ela se reunia nas casas, no pátio ou no templo. A igreja atual, antes da pandemia, se reunia só no templo. Nós vemos até que esse quadro ele vai ser mudado, porque a igreja do Novo Testamento se reunia na casa, no pátio e no templo. As igrejas passaram a se reunir só no templo. E hoje nós estamos tendo o advento da igreja voltar a reunir nas casas. Então alguma coisa tremenda vai acontecer. Ou melhor, já está acontecendo. Como é que era o relacionamento no Novo Testamento? Os relacionamentos eram íntimos, a ênfase em encorajamento e ao testemunho pessoal. A igreja atual passou a dar ênfase somente a eventos e pouca transparência. Mas hoje, mais uma vez, estamos vendo que esse quadro está voltando a ser de encorajamento e testemunho pessoal. Veja que o quadro apresentado pela cartilha, ele vai ser refeito através dos dias que, aliás, após o advento ou após o período da pandemia do coronavírus. Como é que era o discipulado no Novo Testamento? Acompanhamento, desafio de vida de santidade e testemunho. A igreja atual passou a dar ênfase a ensinos, a ter o livro, a ter a folha, e ministrava-se o ensino, não visava testemunho, nem mudança. Agora, mais uma vez, estamos tendo uma mudança na visão celular, na visão do cuidado, porque o discipulador, a discipuladora, volta a fazer desafio da pessoa ter uma mudança de comportamento em casa, no seio da sua família. Como é que era no Novo Testamento a questão dos dons espirituais? Eles eram usados por todos os crentes para edificar o corpo de Cristo. A igreja atual, de certa forma, passou a ignorar, menosprezar e limitar os dons ou então tratá-los como ministérios profissionais. E mais uma vez eu vejo que nós estamos num momento, 2020 tem sido um ano de mudança, onde os dons eles voltam a ser valorizados, e eu acredito até que nós vamos ouvir falar bastante de pessoas que foram ativadas pelo Espírito no seu tempo de oração, na sua experiência íntima com o Senhor. E como é que qual era a máxima do evangelismo no Novo Testamento? Ide fazer discípulos, Mateus 29, 19. Na igreja atual, a ênfase era venha crescer conosco. E aí você vê a igreja no Novo Testamento, discipulado. Igreja atual, crescimento de templos. Quando o templo deixa de ser usado, a ênfase vai voltar a ser fazer discípulos. E de fazer discípulos. Nós estamos vivendo um tempo, e essa lição, discipulado, a paixão do coração de Deus, nós percebemos que está havendo uma mudança muito significativa e muito grande. Discipulado, um sonho do coração de Deus, é a primeira lição, perdão. Discipulado, uma paixão do coração de Deus, é a segunda, que tem tudo a ver. Mas discipulado, um sonho do coração de Deus,
mostra que Deus está permitindo esse evento que estamos passando em 2020 para reformular a visão do discipulado. E essa reformulação, ela não é algo novo, mas nós vemos que Deus está nos chamando a voltar a pensamentos que já eram da igreja primitiva, ou da igreja do Novo Testamento. E aí, voltando ainda ao quadro, a essa reflexão, veja que como é que era no Novo Testamento o compromisso primário da igreja. Na igreja primitiva, o compromisso primário da igreja era fazer discípulos e expandir o reino, encorajar os líderes. Hoje, a igreja atual expandia a instituição. Então as igrejas focavam em crescer os números e crescer templos. E agora? A gente vê tantos templos luxuosos e bonitos sem utilidade. O que isso quer dizer para nós? Qual é a dinâmica? Nós precisamos debater isso para poder criar percepções que sejam significativas para o nosso crescimento e também para a visão do que Deus tem para a gente. Não é? Discipulado é a visão, é o sonho do coração de Deus, é uma visão assim que a gente percebe que Deus está trazendo de novo para os nossos dias e precisamos abrir o coração para que isso entre e alastre sobre nós, né? No Antigo Testamento, qual era a tarefa pastoral primária? Qual era a função pastoral primária? Modelar a vida do discípulo por meio do relacionamento e ministério ativo. As igrejas atuais começaram a dar muita ênfase a cargos e exercício, somente para poder para a manutenção daquele templo ou das atividades no templo. E aí, mais uma vez, né, vai sobressair-se não obreiros com títulos, mas vai sobressair-se aqueles que se colocam como discipuladores, discipuladoras e que começam a impactar vidas, começam a impactar pessoas. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, Deus tem nos chamado a algo tremendo. Essa lista continua, né? Está na apostila, nós temos uma apostila, se você ainda não tem, é só fazer contato com a gente, com a Igreja Metodista Retiro Poético, para você adquirir. Essa classe ela começa agora com essa primeira aula, nós teremos mais 8 aulas e teremos também contatos, nosso relacionamento vai ser para gerar profundidade sobre esse tema. Então essa semana que segue, nós estaremos debatendo, discutindo, tratando dessas questões, tá bom? Então eu quero desejar a você que discipulado seja um sonho do seu coração também, porque discipulado é um sonho do coração do seu Pai, do nosso Pai. Amém? Que a graça do Senhor Todo-Poderoso, que a unção do Eterno Deus, ilumine a tua vida, a tua casa e faça você prosperar, crescer e avançar nele. Discípulos, discípulas, rumo a viver o sonho do coração de Deus. Deus abençoe e te ajude sempre. Amém.